Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos à nossa segunda etapa do seminário, onde teremos um foco maior na prática de projetos de regularização fundiária. A mesa 3 terá como tema histórico, evolução e perspectivas na elaboração de planos e projetos de regularização fundiária sustentável. Convidamos para compor essa mesa o mediador, senhor Péricles Matar, gerente de projetos da Fundação Israel Pinheiro. Convidamos também a palestrante, senhora Mônica BD, arquiteta e urbanista, mestre em geografia, consultora e especialista em coordenação de planos e projetos de regularização fundiária há mais de 30 anos, que ministra a palestra Planos e Projetos de Regularização Fundiária, Experiências e Práticas nas Últimas Décadas. Bom, boa tarde a todos. Espero que ninguém durma aí agora, porque vamos falar um pouco de história aqui, que eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para trás para projetar um futuro melhor. E, em termos de regularização fundiária, ninguém melhor que a Mônica BD para falar disso, que é meio que um oráculo aí de regularização fundiária, conhece tudo, tem muitos projetos executados, e nós quisemos até chamar outras pessoas que também participam desse processo aí, mas que estavam em viagem e tal, para complementar essa fala da Mônica, mas ela, com certeza, vai nos brindar aí com uma apresentação muito consistente no que se refere à regularização fundiária. Então, Mônica, eu passo a palavra a você e que você possa fazer a sua apresentação. Gente, boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar a FIP, né, pelos 25 anos de trajetória e agradecer o convite para participar aqui do seminário. Eu fui gestora pública durante 20 anos, né, na área de política urbana e habitacional. E, nos últimos 10 anos, eu trabalho na empresa, né? Tenho uma empresa de consultoria, a Cadaval, Arquitetura e Urbanismo, e essa empresa, nesses últimos 10 anos, né, tem tido uma parceria muito intensa com a Fundação, especialmente em projetos de regularização fundiária, não só, né, em planos locais de habitação, legislação urbanística, mas principalmente em projetos de regularização fundiária. Então, quero aproveitar para agradecer também à Fundação pela parceria, né, dessa última década aí. Me pediram, como o Péricles falou, para falar sobre o histórico, a evolução, né, da regularização fundiária ao longo do tempo e um pouco assim das perspectivas. Bom, falando um pouquinho primeiro da formação da irregularidade fundiária, né? Os principais fatores assim que estão por trás desse processo contínuo da formação da irregularidade fundiária. Em primeiro lugar, como o Eduardo falou, né, a formação dos assentamentos irregulares por falta de opção, né? Ou seja, os assentamentos irregulares de interesse social como estratégia de redução do custo da moradia, né? Ou seja, como um reflexo das necessidades habitacionais.
por parte de proprietários de terras e empreendedores imobiliários, tem um pouco de tudo, né? Um pouco de desconhecimento da lei, mas também, talvez, um pouco da má-fé também. Políticas habitacionais ineficazes no que se refere à universalização da provisão habitacional, porque se houvesse uma eficácia nesse campo, com certeza a necessidade de buscar por alternativas de moradia nos assentamentos irregulares seria bem reduzida, né? E, por fim, a fragilidade na gestão do controle urbano por parte do poder público, especialmente no que se refere à expansão urbana por meio de novos parcelamentos, né? Então, a gente vive aí a tal da situação de enxugar gelo, né? Eternamente. E as tipologias, pode passar, de assentamentos irregulares são extremamente diversificadas. Temos uma gama imensa, né, de tipologias. Temos, por exemplo, o loteamento público irregular, ali aparece um de Ibirité. O loteamento privado irregular, que é o de maior incidência, né? Na maior parte dos municípios, cerca de 50% dos assentamentos irregulares está nessa categoria, nessa tipologia. Está ali um de Brumadinho. Loteamentos privados irregularmente fechados, os chamados condomínios fechados, né? Mostrando ali um de Nova Lima. Ocupação espontânea decorrente de processos antigos de parcelamento, aquela situação em que o proprietário de terras, os herdeiros, né, de grandes propriedades de terra, parcelam informalmente aquilo, comercializam, os herdeiros dos herdeiros continuam parcelando informalmente e assim por diante. E isso é muito comum aqui na região metropolitana, temos ali um de Rio Manso. A ocupação espontânea em área de terceiros, a famosa favela, né? Temos ali uma de Coronel Fabriciano. E a ocupação organizada em área de terceiros, que tanto em terrenos vazios, mais periféricos, como em edificações vazias mais centrais, né? Que vem ganhando uma dimensão bem expressiva aqui. Bom, em diversos outros, nós temos as comunidades tradicionais, que são quilombos, acampamentos ciganos, que às vezes estão no mesmo lugar há 20, 30 anos, né? Temos cortiços, enfim. Bom, como foi dito na palestra da representante da ONU, na abertura do evento, né, um dos quesitos da habitação adequada é a segurança na posse. Então, vamos dizer, a regularização fundiária, que é a ação de legalizar, né, os assentamentos irregulares, ela é tratada no âmbito da política habitacional, por essa razão, tá certo? Bom, vamos, então, começar a falar aí do histórico, né, abordando primeiro a década de 30 até o final da década de 70, né, que foi um período, falando aqui primeiro do contexto daquela época, um período em que houve uma aceleração muito grande do processo de industrialização e urbanização, em que se consolidaram as regiões metropolitanas, inclusive. No início desse período, houve uma queda na oferta de moradias de aluguel, que era uma alternativa muito importante para a moradia de interesse social naquele período, né? E essa queda foi provocada principalmente pela lei do inquilinato, que tornou pouco rentável essa atividade. E os problemas urbanos foram se agravando, né? Houve uma expansão muito forte de assentamentos de interesse social, e o acirramento das desigualdades socioterritoriais. Paralelamente, surgiram os movimentos sociais urbanos, destacando aqui o movimento pela reforma urbana, né? E o de favelas, que no início da sua existência, né,
não tinha no seu horizonte a perspectiva de ter como bandeira de luta a permanência do assentamento. Então, a bandeira de luta era mais focada em melhores indenizações, tá certo? E, ao longo aí desse período, o movimento de favelas já foi evoluindo para a bandeira de reivindicar a permanência desses assentamentos, a consolidação e a permanência, tá certo? Bom, o rebatimento do contexto, então, na política de regularização fundiária, né? Bom, o rebatimento desse contexto é a ausência de política de regularização fundiária nesse período, tá certo? O tratamento dos assentamentos irregulares de interesse social pelo poder público nesse período, ele oscilava entre a indiferença, né, fingia que não via, a tentativa de erradicação e a relação clientelista com as comunidades desses assentamentos, né. Nesse período, aconteceu os primórdios da política habitacional, mas focada na produção e no financiamento habitacional. Nós tivemos aí, nesse período, 2 experiências. A primeira, na era Vargas, por meio dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, os IAP, e a era BNH, né, com a ditadura militar, produzindo moradias com recursos do FGTS. Então, a política habitacional nasceu monofocada na produção habitacional. Ao final desse período, né, final da década de 70, a Lei Federal 6766, como o Eduardo, né, apresentou na fala dele, apresentou normas, estabeleceu normas gerais para novos parcelamentos, né, mas abriu uma brecha para um tratamento especial para os assentamentos irregulares existentes, né, especialmente os de interesse social, permitindo, então, que parâmetros especiais pudessem ser estabelecidos para fins de regularização fundiária desses assentamentos, por meio de leis específicas, né, municipais, estaduais. Bom, mudando, então, de período, indo lá para décadas de 80 e 90, em termos de contexto, nós tivemos, então, o fim da ditadura militar, né, por meio de uma transição democrática, e os governos que sucederam à ditadura militar, um governo de orientação neoliberal, e promoveram uma retração de investimentos federais em política habitacional, né. Então, foi um período em que não houve houve muito pouco investimento federal em política habitacional. Em contrapartida, né, até no processo de transição democrática, os movimentos urbanos se mobilizaram muito, né, principalmente o movimento de reforma urbana e também o movimento de moradia, que agora vinha com uma nova modalidade, além do movimento de favelas, o movimento do sem casa, né? O movimento daqueles que lutavam pelo acesso à moradia, né? Inclusive utilizando a estratégia da ocupação já na década de 80. Bom, o processo de urbanização passou por mudanças muito significativas nesse momento, né? Houve redução significativa do ritmo de crescimento urbano, especialmente nas grandes cidades, e nas regiões metropolitanas, os núcleos, né, no caso aqui nosso, Belo Horizonte, perdeu população para municípios mais periféricos da região metropolitana. Isso aconteceu de uma maneira geral no Brasil como um todo, por diversos motivos. Um fato marcante desse período foi a Constituição de 1988, que trouxe diversos avanços e incorporou diversas bandeiras de luta dos movimentos sociais urbanos e, entre outros avanços, criou um novo instrumento, né, que foi o uso campeão especial urbano, e demonstrando aí já, né, indicando
a mudança também no tratamento em relação a esses assentamentos. Após a Constituição, surgiram várias administrações municipais progressistas, né, do campo democrático popular. Aqui em Belo Horizonte, nós tivemos a Frente BH Popular, em 93, que implementaram políticas habitacionais pouco abrangentes, porque não havia recurso federal, né, nem estadual, também muito reduzido. Então, as políticas implementadas eram pouco abrangentes quantitativamente, mas inovadoras, incorporando também, inspiradas nas bandeiras de luta dos movimentos. E a Hermínia Maricato, ela destaca que, nesse período, surgiu uma nova escola de urbanismo, no espaço da produção teórica, no espaço das administrações progressistas, dos movimentos sociais, uma nova escola de urbanismo identificada com o ideário da reforma urbana, né? Bom, então vamos ver o rebatimento aí desse contexto na política de regularização fundiária. Bom, o BNH foi extinto no meados da década de 80, né? E aí passou-se a viver um vácuo mesmo na política habitacional em âmbito federal. E houve, finalmente, a consolidação de mudança do tratamento dos assentamentos irregulares de interesse social pelo poder público, que passaram a ser vistos como parte da cidade, muito também como fruto de toda a movimentação, né, de toda a mobilização dos movimentos de favelas, dos movimentos de reforma urbana, de moradia, né? Passaram a ser criadas leis específicas delimitando zonas especiais sujeitas a parâmetros especiais naquela brecha, né, da Lei Federal 6766. Aqui em Belo Horizonte foi criado o Setor Especial 4 para delimitar as favelas, e programas governamentais visando a implantação de melhorias nesses assentamentos e a regularização fundiária. Aqui em Belo Horizonte, nós tivemos o Profavela, né, por exemplo. Bom, esses programas municipais de regularização fundiária, num primeiro momento, no início, né, lá no início mais da década de 80, por aí, eles, em sua maior parte, eles tiveram um foco nos procedimentos jurídicos de titulação, né? A regularização fundiária não era vinculada à urbanização, à melhoria urbanística e ambiental, né? Isso deixou sequelas muito negativas, né, como já foi dito aqui, porque consolidou situações indesejáveis do ponto de vista urbanístico e ambiental, né? E nós tivemos realmente um retrabalho em muitos desses bairros, né, que tiveram que passar novamente por processos de regularização fundiária, porque o projeto de parcelamento aprovado inicialmente já não correspondia mais, porque pela falta de consolidação física mesmo dos logradouros, por exemplo, a configuração espacial do assentamento se modificava ao longo do tempo. Então, em muitos casos, foi necessário refazer a regularização fundiária. Ou seja, é uma maneira de trabalhar não sustentável, tá certo? Além de consolidar, formalizar, legalizar situações não desejáveis. Bom, ao longo da década de 80, né, e durante a década de 90, nós tivemos, então, principalmente nas administrações do campo democrático popular, uma evolução nessa abordagem, né? Houve uma evolução no sentido da abordagem mais integrada, aliando a regularização fundiária, né, à recuperação urbanística e ambiental dos assentamentos, tá certo? Isso foi
foi criado, né, já nas primeiras administrações, principalmente em Pernambuco. Oi? Em Pernambuco, né? De Pernambuco foi para São Paulo, de São Paulo veio para cá, e aos poucos essa nova maneira de abordar a regularização fundiária foi se tornando o padrão, né, praticado, né. Depois, a próxima mesa aqui vai detalhar melhor esse tipo de intervenção, esse tipo de abordagem, né, intervenção integrada. Então, não vou me debruçar muito sobre isso, mas, basicamente, é o planejamento e a execução integrada, considerando aspectos sociais, urbanísticos, ambientais, jurídicos, né, e a vinculação, né, da regularização à resolução de problemas ambientais e urbanísticos relevantes, né? É basicamente isso. Bom, e essas experiências municipais que aconteceram nessa época inspiraram um programa federal, que foi o Habitar Brasil BID. E o Habitar Brasil BID, que foi criado na década de 90, se não me engano, ele incorporou essa abordagem integrada. Então, ele financiava intervenções integradas em assentamento de interesse social, e ele financiava também ações de desenvolvimento institucional na área da política habitacional. Então, muitas equipes de administrações públicas municipais foram treinadas, capacitadas, tiveram contato com essa nova abordagem. Então, o Habitar Brasil BID eu considero um programa muito importante, um marco mesmo na história da política habitacional, por causa disso, por ele ter investido no desenvolvimento institucional, na consolidação das políticas locais de habitação, dentro desse viés, né, de diversificação de programas e da abordagem integrada na intervenção em assentamentos. Eu trabalhei muito nesse programa, muitas experiências interessantes. Essa tabela eu coloquei só para ilustrar aquilo que eu falei sobre o crescimento, né? Na década de 70, a primeira coluna ali, vocês observem em Neves, um crescimento populacional de mais de 21% ao ano. Isso é uma coisa completamente impensável hoje, né? E houve esse processo muito intenso. Neves, inclusive, foi muito penalizada pela proliferação de loteamentos populares sem infraestrutura na época. Realmente, houve um crescimento bastante intenso. E, já nas próximas décadas, Neves, Belo Horizonte, Neves, né, que são municípios mais centrais na região metropolitana, começaram a ter um ritmo de crescimento, caiu o ritmo de crescimento. E Esmeraldas, por exemplo, que está ali destacado, que tinha um crescimento muito pouco significativo na década de 70, nas próximas décadas começou a aumentar o ritmo de crescimento nesse município, que é mais periférico, né? Ilustrando aquilo que eu falei, que o crescimento houve perda, né, de população para as bordas das regiões metropolitanas. E esse crescimento aí dessas cidades, muito na base da formação de novos assentamentos de interesse social, né? Bom, indo agora para a década de 2000, a meados da década de 2010. Governos centrais de esquerda, centro-esquerda, né? Promover uma expressiva ampliação do investimento de recursos federais na política urbana habitacional, como nunca antes visto, né? Houve grandes avanços no campo institucional também nessa área urbana habitacional, né? Em 2000, a PEC 26, né, que introduziu o direito à moradia na Constituição. Em 2001, o Estatuto da Cidade. Em 2003, criação do Ministério da Cidade, do Conselho da Conferência Nacional. Em 2004, Política Nacional de Habitação, uma política que contemplava a diversidade de alternativas. Em 2005, Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que estimulou a criação de sistemas
municipais de habitação e estimulou também a elaboração de planos locais de habitação. Então, um grande fortalecimento institucional da política habitacional pelo Brasil todo. Em 2008, a PEC da moradia digna, que propõe, né, a vinculação orçamentária para a habitação, ainda não aprovada, a lei da assistência técnica, né? E, em 2009, o Plano Nacional de Habitação. Tivemos também, nesse período, a campanha dos planos diretores, que disseminou pelo Brasil inteiro, né, um processo de elaboração de novos planos diretores, que incluíam, em sua maioria, as zonas especiais de interesse social, destinadas, voltadas para a regularização de assentamentos existentes. Em 2008, a crise mundial repercutiu no Brasil e, nesse período, principalmente na década de 2010, houve uma intensificação dos movimentos organizados de ocupação de terras e de edificações vazios, né, como estratégia de acesso à moradia, né, com o surgimento de novos agentes, novas lideranças. Bom, dá licença. O rebatimento, então, desse contexto na política de regularização fundiária. Bom, em 2007, foi criado o PAC, né, pelo governo federal, o Programa de Aceleração do Crescimento, e era um programa né, que financia infraestrutura, mas com foco principalmente no enfrentamento da crise de 2008, né? E uma das suas modalidades era justamente financiamento de intervenções integradas. Mais uma vez, um programa federal incorporando a abordagem integrada na regularização fundiária. Então, financiava obras, né, de infraestrutura e a regularização fundiária também, de forma articulada. Bom, esse projeto, esse programa, investiu um volume muito grande de recursos nesse tipo de intervenção. Então, foi uma época em que o Brasil todo começou a fazer urbanização e regularização fundiária, né, de assentamentos. De 2007 a 2013, foram financiados 837 projetos, beneficiando quase 2 milhões de famílias, né? Em Belo Horizonte, ele representou a oportunidade de implantar de forma integral os planos, né? Os planos integrados que já existiam desde a década de 90. Então, a Belo Horizonte aproveitou muito o PAC. E, de uma maneira geral, os municípios enfrentaram dificuldades pelo despreparo técnico e operacional, né? Porque não tinham capacidade, às vezes, de captar o recurso, e, se captavam, não tinham capacidade de implementar no prazo que era exigido. Então, o Brasil, assim, virou um canteiro de obras, e as administrações públicas foram tomadas, assim, por esse esforço de captar e implementar essas intervenções. Agora, o foco desse programa era a execução, né? A execução de grandes obras em prazos relativamente curtos, né? Isso gerou, né, diversos conflitos e atropelos metodológicos, principalmente no que se refere a remoções e reassentamentos de famílias, né? E no que se refere à regularização fundiária. Eu mesma vivenciei situações em que municípios estavam implementando já o PAC, tinham feito projetos de engenharia e contrataram empreiteiras e estavam lá implementando as obras, e lá pelas tantas lembravam que precisava fazer regularização fundiária também. Aí vai e contrata, né, a regularização fundiária, e a gente começa por onde tem que começar, que é a elaboração do plano integrado. Aí, quando a gente elaborava o plano integrado, identificava lacunas nas obras, né,
porque não havia sido planejado de forma integrada. Então, problemas importantes, relevantes, tinham sido deixados para trás. Então, a regularização fundiária, o plano, né, que era feito na regularização fundiária, indicava complementação de obras, aí havia complementação de projetos e de obras, enfim. Então, foi um período muito atropelado, mas de grande crescimento por parte dos municípios, no que se refere à política urbana e habitacional, porque é um campo, né, de vivência muito intenso nesse sentido, né? Bom, planos municipais de regularização fundiária era uma das ações previstas, uma das ações previstas na política, eu estou com mania de falar no passado, ainda, a Política Nacional de Habitação foi aprovada e está vigente. E é uma das ações da Política Nacional de Habitação prevista e havia financiamento, né, para os municípios elaborarem os seus planos municipais de regularização fundiária. E é uma das ações mais interessantes que surgiram nesse período, porque eu vou até falar um pouco mais daqui a pouco sobre eles, porque ajudavam o município a conhecer o universo de assentamentos irregulares e a planejar a sua política local de regularização, né? Nós fizemos muitos, né, Péricles, aqui pela FIP, nós tivemos a sorte de ter um governo estadual, na época, que financiou vários planos municipais de regularização aqui na região metropolitana, né? Alguns com recursos também federais, mas a maioria com recursos estaduais. Então, foram elaborados planos municipais de regularização para todos os municípios, com exceção dos 3 maiores, Belo Horizonte, Betim e Contagem, que, na verdade, têm os seus planos locais de habitação, que também identificam, né, os assentamentos, mas foi uma ação muito importante criada pela Política Nacional. Aí veio a Lei Federal 11.977, né, de 2009, em 2009, que foi um grande marco, né? Foi, enfim, né, representou, enfim, um marco regulatório específico para a regularização fundiária, apesar de estar contrabandeada num capítulo de uma lei maior que falava sobre Minha Casa Minha Vida, mas era um conteúdo dedicado à regularização, que definiu, né, novos instrumentos, novos procedimentos, instrumentos muito inovadores. E trazia, consolidava, formalizava em lei a abordagem integrada na regularização fundiária. Isso foi muito importante. Trouxe novos instrumentos e favoreceu muito a operacionalização da regularização fundiária, de interesse social, especialmente. Bom, no início da aprovação dessa lei, nós passamos por um período aí, de muitas resistências, né, e muitas dificuldades por parte dos agentes envolvidos, cartórios, prefeituras, especialmente os setores de aprovação de projeto, né, de parcelamento, comunidades, equipes técnicas, todos passamos por um processo ou de dificuldade, ou de resistência, ou dos dois, né? Em alguns municípios menos, em outros municípios mais, mas de uma maneira geral. Em função do ineditismo, né, dos instrumentos e dos procedimentos, tá certo? Mas, de uma maneira geral, em pouco tempo, né, esses agentes todos já estavam familiarizados com os procedimentos e agilizou demais os processos de regularização fundiária. E com muita ênfase na intervenção integrada, na abordagem integrada. Aí nós temos aí um gráfico que eu coloquei para ilustrar um pouquinho. É um gráfico antigo, mas eu gosto muito de mostrar, porque ele mostra o impacto que teve essa ampliação de recurso federal
na política local, né? Isso aqui é Belo Horizonte, o verde é recurso municipal investido em política habitacional, que se mantém mais ou menos uniforme, uma leve ampliação, e o vermelho é o recurso externo, em sua maior parte, recurso federal. Então, vocês veem que, a partir ali de 2004, 2005, a ampliação desses recursos foi exponencial, né? Belo Horizonte suportou bem por ser uma cidade que vinha se preparando, né, para a intervenção integrada há mais tempo, mas isso foi um impacto muito grande na maior parte dos municípios. Aqui falando um pouco, então, do Plano Municipal de Regularização Fundiária, né? O que acontecia nesses planos? O objetivo deles era servir de base para a criação de políticas locais de regularização fundiária, né? E, então, o escopo dele, um diagnóstico, eram identificados e caracterizados. Primeiro se fazia uma caracterização geral da irregularidade do município, depois se identificava e caracterizava todos os assentamentos irregulares, sendo de interesse social ou não, todos mesmo, né, do município. Depois se classificava os assentamentos em tipologias e subtipologias, e, a partir dessa classificação, era feita uma avaliação da legislação municipal pertinente, né, para saber se havia necessidade de complementação e tal. Na proposta, a proposta era composta pela definição de estratégias gerais de enfrentamento da irregularidade fundiária no município, inclusive com ações preventivas, né, e o estabelecimento de medidas e estratégias de regularização por tipologia, por subtipologia de assentamento, né? Então, era uma coisa bem assim interessante. E, por fim, eram elaboradas minutas de instrumentos legais quando necessário, né? Bom, como eu falei, na região metropolitana, quase todos os municípios têm o seu plano de regularização. Evidentemente, eles necessitam ser atualizados, porque houve uma mudança muito drástica no cenário da legislação federal, mas ainda são muito úteis, até pelo levantamento, né, pela caracterização do universo de assentamentos irregulares que foi feito, né? Eu tenho, por exemplo, alguns municípios utilizaram efetivamente o plano para criar suas políticas municipais. Eu cito como exemplo Neves, né? Isso aí até é um mapa que a gente fez no âmbito do plano de regularização de lá, identificando todos os assentamentos, e cada cor é uma tipologia, né? Vocês verem, a incidência é muito alta, né? E Neves realmente se referenciou no Plano Municipal de Regularização para implantar uma política de regularização fundiária, até hoje. Bom, essa tabela eu pus para mostrar para vocês, me empresta aqui um pouquinho, a grande incidência, né? Alguns municípios só, não todos. Aqui nós temos Nova Lima. Essa coluna aqui é o percentual de domicílios em assentamentos de interesse social, aliás, em assentamentos irregulares, né, em relação ao total de domicílios do município. Nova Lima tem um percentual muito alto, porque aqui estão incluídos os condomínios fechados, que lá é uma incidência muito alta. Em Nova Lima, metade dos assentamentos regulares era de padrão médio-alto, metade de interesse social. Então, se você tirar, porque é uma coisa muito típica de lá, se você tirar os condomínios fechados, a gente chega no percentual de 63%, que continua sendo um percentual alto, né, relevante. Ribeirão das Neves, 58%, Santa Luzia, 51%, Pedro Leopoldo, 45%, Lagoa Santa, 44%, Vespasiano desce um pouco, 28%, e Belo Horizonte, 22%, mas aqui se referindo só aos assentamentos de interesse social. Bom, vocês veem que, na maior parte, a incidência varia entre 45% e 60%, um percentual realmente bastante significativo, que mostra a importância da gente realmente manter, difundir, fomentar
a política de regularização fundiária. Bom, indo agora para a partir de meados da década de 2010, né? Que é mais ou menos o período em que a gente está. Governos centrais de orientação neoliberal, né? Retração dos investimentos federais em diversas políticas públicas, inclusive na política habitacional, esvaziamento do sistema de gestão participativa da política urbana e habitacional, como a representante da ONU falou, né? O Conselho Nacional das Cidades não se reúne mais, a Conferência Nacional das Cidades deixou de acontecer, né? E o rebatimento disso na política de regularização fundiária, com certeza vai ser uma redução drástica no ritmo, né, de empreendimentos, né, de projetos de regularização fundiária, porque, basicamente, vão ser bancados pelos municípios, né, que é onde a demanda bate, né, e teve um marco também no cenário da legislação dedicada, né, à regularização fundiária, que foi, em 2017, a aprovação da Lei Federal 13.465, né, que altera mais de 10 leis federais, modificando o tratamento da questão fundiária urbana e rural, está sendo chamada por essa abrangência, né, de nova lei de terras. E essa lei, em relação especificamente à regularização fundiária urbana, ela revogou todo o conteúdo sobre isso, né, que tinha na 11.977. Ela reduz a ênfase em relação à abordagem integrada. Se a gente for pegar o conceito que aparece lá de regularização fundiária nessa lei, está lá a intervenção integrada. Mas dispositivos dessa lei meio que liberam, né, a não intervenção integrada. Então, ela reduz a ênfase em relação à abordagem integrada. Favorece a regularização de interesse específico, né, inclusive estendendo alguns instrumentos que eram aplicáveis só ao interesse social para o interesse específico. Traz inovações e simplificações operacionais, né, na etapa de titulação, principalmente, né, facilitando e tornando mais ágil, né, essa etapa, com foco na propriedade privada individual, como o Eduardo colocou, né, uma lei voltada muito para a inserção das unidades imobiliárias no mercado imobiliário, né, desvincula claramente a regularização fundiária em relação às ex. A 11.977 já fazia um pouco isso, mas aqui deixou-se claro que não é necessário ser ex para ser regularizado, o que não esvazia o papel das ex, tá certo? As ex continua sendo importante porque ela delimita áreas onde a função social da propriedade é a de destinar-se à habitação de interesse social. Então, é importantíssimo manter esse instrumento nas legislações municipais. E, de uma maneira geral, né, isso aí é uma observação minha, né, que eu estou partilhando aqui, ela propicia uma maior liberdade para iniciativas de regularização fundiária por agentes privados. Claro que em nenhum processo de regularização fundiária o município fica de fora, né? Todos eles passam pelo município, mas há uma maior liberdade de que a iniciativa seja de agentes privados. O que pode ser, se a gente pensar, por um lado, positivo, do ponto de vista dos movimentos de luta pela moradia, né? Que poderão ter também, por sua vez, maior liberdade para tomar a iniciativa da regularização das suas comunidades, inclusive das ocupações organizadas, né? Bom, então, falando um pouco de perspectivas. Então, acho que vai dar tranquilo. Em termos de perspectivas, né, no meu entendimento, a perspectiva é a manutenção, né,
acho que se consolidou essa tendência de manutenção do quadro de retração de investimentos federais na política habitacional, né, gerando cada vez maior dificuldade no enfrentamento da demanda habitacional no nível local, né. Bom, por outro lado, a gente sempre fala que esse é um momento oportuno, né, quando o município se vê nesse papel de ter que resolver de forma isolada seu problema habitacional, é um momento oportuno para renovar a política habitacional. Tá certo? Em que sentido? Talvez promovendo uma maior articulação da política habitacional com a política urbana, né, visando principalmente, inclusive, estratégias de estímulo e de financiamento da política habitacional de interesse social, né, por meio da captação de parte da mais-valia fundiária, via aplicação de instrumentos urbanísticos, né. Nós temos aqui, está em processo de revisão na Câmara o plano diretor de BH. O projeto de lei que está na Câmara faz muito bem isso aqui, né? Articula muito bem a política habitacional com a política urbana e cria diversas oportunidades de fomento, de financiamento da política habitacional por essa via. E também um momento oportuno para renovar a política habitacional no sentido de criar alternativas em relação aos programas mais tradicionais, né, da política habitacional, que, apesar de ter incorporado uma certa diversificação, continua ainda bastante conservadora, né, principalmente no lado da provisão habitacional, focada muito na produção de novas moradias, né. Bom, então, ações alternativas que podem ser, inclusive, alternativas de menor custo, né. Nós estamos passando também aqui em Belo Horizonte por um processo de revisão da política habitacional local, no âmbito do Conselho Municipal de Habitação. Está sendo um processo muito rico e essa revisão está sendo feita nessa perspectiva, né, de ampliar a diversificação das ações, de fortalecer ações alternativas aos programas que já vêm sendo implementados. Bom, aí, colocando algumas possibilidades de inovação nas políticas habitacionais locais, né? Por exemplo, exploração das possibilidades colocadas pelo expressivo estoque de edificações ociosas que toda cidade tem no Brasil, né? Por exemplo, via aluguel social, né? Via financiamento da aquisição de imóveis residenciais usados, adequação de imóveis não residenciais para empreendimentos habitacionais e outras, né, que, porventura, apareçam. Outra alternativa importante é a assistência e assessoria técnica em apoio a processos de produção habitacional em autoconstrução e em autogestão, né, que são ações que já foram implementadas e talvez seja o momento de resgatá-las. A gente sabe que mais de 80% das moradias são construídas sem nem à margem da lei da técnica, né? E, com certeza, isso contribui para o fomento, para a formação, para o fomento da irregularidade fundiária, tá certo? Na medida em que houver um maior incentivo, um maior investimento em programas e políticas de assessoria técnica a esses processos de autoconstrução, isso vai representar uma ação preventiva forte em relação à formação da irregularidade fundiária. E, em Belo Horizonte, estamos propondo isso, né? Aproveitando até aquela maior liberdade que a atual lei dá para a iniciativa de agentes privados para fazer a regularização fundiária, a assessoria técnica, o financiamento da assessoria técnica para apoiar
processos de regularização fundiária de interesse social em autogestão, ou seja, as comunidades, né, recebendo financiamento, os movimentos sociais recebendo financiamento para contratar assessoria técnica para fazer sua própria regularização fundiária. Com certeza, isso pode representar uma economia de custo, uma agilização muito grande nos processos. E, por fim, para colocar aqui uma reflexão, né? A política habitacional, tanto nos programas de produção habitacional quanto nos programas de regularização fundiária, o benefício final, na maioria dos casos, costuma ser o título de propriedade individual, propriedade privada individual. Aí a gente fica se perguntando, será que com isso a gente está garantindo o direito à moradia? Ou a gente está alimentando um mercado imobiliário, né, que é excludente? Ou seja, será que a gente não está alimentando, né, aquela história de enxugar gelo, né, jogando, né, no mercado imobiliário títulos de propriedade individual, através da regularização fundiária e através da produção habitacional? Todo Minha Casa Minha Vida desemboca num título de propriedade individual. Aqui em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte e na maioria dos municípios, todos os títulos de regularização são de propriedade individual. Então, um desafio, talvez, que faça muito bem para a política habitacional, para a política de regularização fundiária, talvez seja um investimento em alternativas à propriedade privada individual, tanto na produção habitacional quanto na regularização fundiária, né, nesse processo aí. Eu agradeço a atenção aí, fico à disposição. Vamos dar início ao debate sobre a mesa 3. Eu peço quem for fazer perguntas, tá, gente, ser bem breve. E a gente vai abrir, a princípio, 3 perguntas. Tem o e-mail dos palestrantes, da Fundação também. Se alguém quiser mais informações, é só enviar por e-mail. Bom, só para pegar um gancho na fala da Mônica aqui, a gente propôs ao CAU-MG, num segundo edital que eles abriram de assessoria técnica, habitação e interesse social, a Fundação fez uma proposta, em termos de avanço, de tentar fazer 5 oficinas em 5 municípios da região metropolitana para fazer essa proposta de regularização de baixo para cima. Assim. A despeito da vontade política existir ou não, a gente tem mais ou menos essa realidade mapeada através dos planos municipais de habitação e interesse social, ainda que eles estejam um pouco defasados, mas é questão de atualizar, né? E vamos fazer essas oficinas capacitando lideranças, sociedade civil em geral, para que eles possam, de repente, provocar um projeto de regularização fundiária. Provavelmente a Vanessa vai falar isso aí na próxima mesa, estou só adiantando, porque o CAU acolheu o nosso pedido, foi aceito, foi aprovado, e a gente já está iniciando isso aí, a gente deve fazer isso até maio, junho do ano que vem, nós vamos executar esse projeto aí. E aí, quem quiser fazer pergunta aí sobre o histórico aí, se tiver interesse. Boa tarde, Rodrigo Carvalhar. Gostaria só de entender, no final da sua fala, a respeito, você falou da alternativa que não seja de titularização da propriedade. Né? Nós estamos falando de regularização, né? Todo o processo hoje aberto, cartorário, para que a gente possa chegar aí a uma situação, né? De fato, levar a uma questão de real. E o que seria essa alternativa? Gostaria que fosse um pouco mais aberto isso aí. Quais seriam as alternativas? Obrigado. Boa tarde. Vai fazer mais uma pergunta agora e depois responde junto? Natália, primeiro queria parabenizar a Mônica pela palestra incrível
a gente sempre aprende, mas eu falo que é a nossa Hermínia Maricato, e que a gente sempre aprende muito, admira e tal. Fico pensando, Mônica, se a partir daí, desse ponto onde parou, que eu acho que é o mesmo que a gente fica... Se a gente não poderia começar a pensar um jeito de trazer aqui para Belo Horizonte eventos, reflexões de experiências diferentes no Brasil ou na América Latina que venham dando certo, para a gente construir uma espécie de um banco de referências e começar a experimentar outras coisas assim que possam ter um resultado mais interessante de um ponto de vista igualitário, sustentável. Eu não sei, talvez a gente poderia começar a juntar esforços de imaginar, não sei, eventos, seminários, para estudar, conhecer melhor essas outras coisas que têm sido feitas por aí. Mônica, aqui, ó. Você deu uma verdadeira aula para a gente, uma aula magna. Eu queria ouvi-la, aproveitar a oportunidade de ouvi-la, sobre essa questão, por exemplo, nós vivemos numa cidade amplamente desigual, amplamente espraiada, né? E sobre essa questão que antigamente, quer dizer, a regularização fundiária não era vinculada às condições urbanísticas, né? E nós temos o ambiente construído não só na cidade irregular, né, ilegal, mas temos também um ambiente construído na cidade legal. Ocorre que, na cidade legal, o ambiente construído ele é muito mais adverso, né, ao pedestre, ao caminhante, ao idoso, ao Brasil acessível. Eu queria saber de você, como é que você vê essa questão, por exemplo, do tratamento, né, nessas áreas, no que se refere à inclusão e à acessibilidade, porque sabemos bem que tratar a mobilidade urbana sustentável na cidade legal já é um desafio, tem sido um desafio muito grande. Só que essas mesmas pessoas que transitam na cidade legal, elas também transitam na cidade legal. Como é que você vê isso dentro desse panorama que, inclusive, a Rayane da ONU trouxe aqui, que realmente a gente tem que considerar essa abordagem integrada, né, do esse urbanismo possível nessa cidade legal. Como que você vê isso? Porque são novos instrumentos que estão entrando, né, que estão sendo perseguidos. Bom, eu vou tentar... eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, mas eu vou tentar falar aqui. Bom, com relação a alternativas, né, à propriedade individual privada, inclusive eu peço aqui ajuda aos universitários presentes, né, Eduardo, Bernardo, que são os juristas aqui especializados nesse assunto, se quiserem complementar, mas assim, o que me passa pela cabeça é exatamente nos assentamentos, por exemplo, de propriedade pública, né, trabalhar mais com a concessão de direito real do que com a alienação via título de propriedade individual, por exemplo, né? Passa também pela minha cabeça num processo de regularização de área privada, talvez a propriedade privada coletiva, né? Esse tipo de solução garante um pouco mais a sustentabilidade dos projetos, né? Porque existe ali o foco no atendimento do direito à moradia e não simplesmente no atendimento do direito à propriedade privada, né, individual, né? Então, mas se
Eduardo e Bernardo quiserem complementar aí, eu agradeço, né? Outras alternativas aí. Bom, a ideia da Natália eu acho ótimo, Natália. Inclusive, aproveitando aqui a presença, né, da Raine, né? Eu acho que é um trabalho bem assim dentro do perfil, né, da ONU Habitat, e com certeza. E fica aí também como sugestão para a Fundação, né, que está entrando nesse viés da capacitação, de trazer para nós aqui, eu acho que é importantíssimo, importantíssimo. Às vezes, isso areja, né, as práticas, é importantíssimo. Eu acho que cada vez mais, cada vez melhor. Nós estamos nesse processo de revisão aí da política habitacional aqui em Belo Horizonte, a gente criou um coletivo, né, dedicado à política habitacional. Claro que, guardadas as proporções, a gente tem tentado fazer isso, né? E a ideia é fazer cada vez mais também, mas, claro, numa escala bem reduzida, trazendo gente do Brasil todo para discutir. Nós estamos aí com uma programação, uma proposta aí, justamente pensando nisso, nesse intercâmbio. Acho que é importantíssimo. E não deixar, e manter a chama acesa, né? O tempo todo, porque o ideal mesmo é que a política habitacional ela se renove continuamente, né? Por meio dos processos participativos de gestão, né? Então, é importante alimentar e manter essa chama acesa o tempo todo. A sua pergunta, né? Eu não sei se eu entendi direito, mas você começou falando assim, que inicialmente não havia uma vinculação, né, da regularização fundiária com a melhoria, né, urbanística e habitacional nos assentamentos, gerando muitas sequelas, né, em função disso, porque justamente cristalizava aquelas situações que a gente considera indesejáveis, inclusive com relação à sustentabilidade, à acessibilidade, por exemplo, com relação à circulação, né, de pedestres, circulação de veículos, né? A gente trabalha demais, né, nessa área e vê, às vezes, o quanto que, no plano integrado, quando a gente faz o plano e define as intervenções, o quanto que, às vezes, intervenções mínimas, né, no sistema viário, pode provocar um impacto positivo tremendo na vida da comunidade, né? Nós estamos trabalhando num bairro aí, por exemplo, em que uma parte toda dele o ônibus não entra, né? Um bairro enorme e na metade dele o ônibus não entra porque na rua que tem para entrar a curva, né, não permite, a curva do passeio não permite, do alinhamento não permite que o ônibus entre. Então, é uma correção mínima que vai provocar uma melhoria absurda, né? Então, quando a gente faz um plano de intervenção integrada, claro que a gente observa com prioridade as intervenções que vinculam a regularização fundiária, ou seja, sem isso não dá para fazer a regularização, tá certo? Mas nós indicamos, aproveitamos a oportunidade, indicamos também, para além dessas intervenções absolutamente essenciais, outras pequenas intervenções que vão promover um impacto positivo muito grande na vida daquela comunidade, sabe? E eu acho que é essa que deve ser a postura. Eu queria aproveitar a pergunta dela para parabenizar a FIP, sabe, por ter dedicado a mesa que vem a seguir para falar da intervenção integrada, sabe? Eu percebi que, desde que a Lei 13.465 foi aprovada, e que isso, de uma certa maneira, não sei se foi por causa da lei ou se foi um processo que já estava acontecendo, mas uma ênfase muito grande no procedimento jurídico, né, da regularização fundiária, como se a gente estivesse voltando lá atrás, né?
Então, um foco muito grande na titulação e nos procedimentos jurídicos. A gente vê eventos que discutem a regularização fundiária, focando só as questões jurídicas, só os aspectos jurídicos da discussão, envolvendo apenas palestrantes da área jurídica, né? Um foco mesmo. A gente vê licitações de regularização fundiária, né, que basicamente incorporam o título, né, a chamada da licitação é assim: serviços de geoprocessamento e de agrimensura para a regularização fundiária. Então, você vai olhar o edital, é tudo que está lá, é a regularização toda, mas a chamada é como se fossem serviços, apenas serviços de geoprocessamento e agrimensura. Então, dependendo do município aí, né, está se entendendo, está se reduzindo, né, a regularização fundiária a um determinado aspecto ou a outro determinado aspecto. Então, eu acho muito importante, quando acontece um momento desse de discussão, que reforça, que resgata a abordagem integrada. E, como o Eduardo falou, como há esse foco por parte da lei federal, vai se tornar, a responsabilidade dos municípios aumenta em garantir que essa abordagem mais integrada permaneça, né? Então, vai depender muito dos municípios. Então, eu espero que a gente consiga fomentar cada vez mais isso aí. Eu não sei se eu respondi à pergunta, né? Deixa eu só complementar um pouco a fala da Mônica aqui, porque ela falou nessa questão do integrado, do projeto integrado. Uma preocupação que a gente teve com esse seminário é que ele não fosse monocromático, assim, com todo respeito aos arquitetos, mas como ele foi apresentado e tem um copatrocínio do CAL, a gente não queria que fosse um seminário para arquitetos, mas um seminário para a regularização. E hoje, assim, a exemplo do plano diretor, que é multidisciplinar, a regularização fundiária também o é, com técnico social, advogado, arquiteto. Então, a gente acredita que nós alcançamos esse objetivo aí, tanto que, talvez, assim, pessoas que vieram aqui tenham tido mais interesse na parte da manhã, que foi mais jurídica, ou então na parte da tarde, que é mais técnica, mais operacional. E uma segunda coisa que eu queria falar, recobrando o processo de implementação dos planos diretores, 2005, 2006, nós participamos de um momento que foi muito interessante, junto com o Ministério das Cidades, a Mônica também participou, que foi de implementação dos planos diretores. Então, criou, você até citou aí, os núcleos mobilizadores, Zé Abílio coordenava aqui em Minas Gerais, a gente participou junto com o CREA, com outras instituições, nem existia o CAL ainda, enfim, Assembleia Legislativa, e nesse processo eram mais de 50 instituições se reunindo semanalmente no CREA para que o plano diretor realmente fosse efetivo, os municípios tivessem conhecimento disso, e, ao final desse processo, nós fizemos até o papel institucional do núcleo e fizemos capacitação sobre o Estatuto da Cidade, sobre o plano diretor, em mais de 100 municípios mineiros, o que foi muito rico para esse processo. Talvez a lei atual também demande, a lei da regularização demande algo parecido, mas que a gente tem que ter o apoio do Ministério da Cidade enquanto ele existe, né? Isso aí. Bom, se tem mais alguém aí que quiser fazer, eu acho que a gente está para terminar, porque nós já estamos na outra mesa. O Aderbal, você está querendo fazer uma pergunta aí? Então, pode ser mais... Hein? Vamos fazer mais uma ou duas só, porque tem a outra mesa, ainda tem a dos... Está atrasado, né? Hein? Boa tarde, doutora Mônica. Meu nome é José Celso, eu sou registrador de imóveis. Eu gostaria de saber, a senhora mencionou essa forma de titulação alternativa à propriedade privada individual. Eu gostaria de perguntar à senhora se a senhora conhece alguma, no contexto urbano, alguma experiência exitosa nesse sentido. Obrigado.
Mônica, boa tarde. Péricles, e te parabenizar, né? Realmente foi uma aula, né? Apesar do convívio que a gente já tem, foi mais uma vez uma oportunidade rica de te ouvir. Bem, eu só queria, eu não sei se aí esse domínio também, o Eduardo está aí, talvez possa contribuir, mas sobre o capítulo 9 lá da 13465, que fala da arrecadação de bens imóveis, né, que eu acho que é um tema que a gente precisa se deter e explorá-lo mais, porque ele pode, inclusive, vincular uma possibilidade de utilização para locação social e instrumentos que também têm uma relação, talvez, direta com a propriedade coletiva ou mesmo estatal, com um processo que também regule o mercado. Então, eu acho que a gente explorar um pouco esse capítulo 9 da lei com a arrecadação de bens imóveis, eu gostaria de ouvir um pouco sobre esse tema. Pois não. Mônica, só mais uma pergunta, a última. Dentro do processo de regularização, né, da titularização imobiliária e favorável à integralização do município, a questão realmente são as alternativas que seriam propostas para que houvesse o favorecimento a essa titularização e o favorecimento à qualidade dos imóveis, né? A qualidade até mesmo de proporcionar essa integralização e alternativas sustentáveis aos municípios. Bom, você perguntou se existem iniciativas exitosas, né? Eu, particularmente, participei de uma, né, em São Paulo, Santo André, em que se utilizava a concessão de direito real de uso, né, nas áreas municipais, e tinha até uma peculiaridade, que era uma concessão de direito real de uso onerosa. Tá certo? Era feito um cálculo do custo da intervenção de melhoria urbana e habitacional, enfim, da intervenção. Esse custo ele era rateado de forma subsidiada, claro, entre os beneficiários. Tá certo? Então, era uma concessão de direito real de uso onerosa durante um determinado tempo. Tá? E dava muito certo. Eu não sei te dizer se continua sendo assim, tá? Mas até onde eu acompanhei, deu muito certo, sim. E existem outros municípios que adotam, desde sempre, a concessão de direito real de uso. Tá? Nós temos aqui mesmo uma experiência em Tabirito, né, o bairro Padre Adelmo, que era concessão de direito real de uso, mas, nesse caso, a prefeitura avaliou que era preferível passar para propriedade individual, e isso foi feito agora. Mas, com certeza, existem, sim, experiências exitosas. Vai estar aqui. E, com relação à pergunta do Aderbal, eu acho que é muito importante, sim. Eu sugeriria, né, que Bernardo ou Eduardo falassem um pouco sobre isso, mas é muito importante, sim. Inclusive, eu já vi experiências de ocupação organizada, né, em prédios vazios, aqui na área central de Belo Horizonte, o pessoal fazer essa proposta, né, como uma alternativa de resolução da situação de domínio do imóvel, né? E fazer essa proposta conjugada com uma perspectiva de locação social, né? Então, acho que novas ideias estão por vir aí, e a gente precisa entender melhor como é que se aplica esses novos instrumentos, até para poder planejar a sua aplicação, né? Então, eu peço que o pessoal aí complemente aí. Tá certo? É isso aí, gente. Acho que já está na hora aqui de entrar outra mesa.
O Bernardo vai participar da próxima mesa, ele complementa aí sobre arrecadação, né? Agradecemos os participantes da mesa e convidamos para tomarem seus assentos na plateia.